Vamos ler a palavra de Deus. Em Salmo de número 49, diz assim a palavra do Senhor: Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os habitantes do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que temeria eu, nos dias da adversidade, ao cercar-me a iniquidade dos meus perseguidores, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão de suas riquezas? Nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão, nem por ele dar um resgate a Deus, pois a redenção da sua alma é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam, para que continuasse a viver para sempre e não visse a morte. Sim, ele verá que até os sábios morrem, que perecem igualmente o nécio e o estúpido, e deixam a outros os seus bens. O pensamento íntimo deles é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Mas o homem, embora esteja em honra, não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos, o fim dos que se satisfazem com as suas próprias palavras. Como ovelhas são postos na cova, a morte os pastoreia. Ao romper do dia os retos terão domínio sobre eles, e a sua formosura se consumirá na sepultura, que lhe será por habitação. Mas Deus remirá a minha alma do poder do sepulcro, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa aumenta, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não descerá após ele. Ainda que ele, enquanto vivo, se considere feliz, e os homens aplaudem a tudo quanto eles fazem, ele irá ter com a geração de seus pais. Eles nunca mais verão a luz, mas o homem, embora esteja em honra, não permanece. Antes é como os animais que perecem. Amém? Oramos, irmãos, podem assentar. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre riquezas e morte. E nós vamos falar por que nós não devemos cobiçar as riquezas e nem temer a morte. O que nós temos visto durante a história da humanidade, depois que o homem pecou, depois que Adão caiu em pecado no jardim do Éden, é que duas grandes coisas na face da terra causam uma perturbação no homem. Uma causa perturbação de medo, que é a morte. E a outra causa a perturbação da ansiedade, que são as riquezas. Os homens, eles gostariam de se utilizar de uma para destruir a outra. Por exemplo, os homens gostariam de se utilizar da riqueza para destruir a morte. No entanto, eles se tornam escravos das riquezas e são engolidos pela morte. Isto é, por uma busca compulsiva de suas riquezas, acabam morrendo. Eles também vão se matando em busca de riquezas, e quando estão à beira da morte, precisam gastar as suas riquezas para tentar se livrar da morte. E muitas outras vezes matam seus próprios semelhantes por causa do dinheiro. O que nós temos visto é que essas duas coisas, elas são praticamente imperantes no nosso planeta. A cobiça dos homens pelo dinheiro e o medo do homem da morte. A Bíblia nos adverte acerca dessas duas coisas. Não cobiçar as riquezas, uma vez que elas se tornam nosso ídolo, e nem temer a morte, já que temos promessa da vida eterna. O cristão mais pobre do mundo pode ter a maior segurança de vida do que o ímpio mais rico. Então vejamos aqui neste sermão, olhando para este salmo, por que não devemos cobiçar as riquezas e nem temer a morte. Então, deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 49. E dos versos 5 ao 9, nós encontramos a primeira razão de não cobiçarmos a riqueza. Porque as riquezas não compram uma alma da morte. Versos 5 ao 9, voltemos neles. Diz assim o texto. Primeiro o salmista, ou os salmistas no plural, eles estão dizendo o seguinte: por que temeria eu, nos dias da adversidade, ao cercar-me a iniquidade dos meus perseguidores? Os homens, queridos irmãos, eles multiplicam a cada dia os seus pecados.
As iniquidades dos seres humanos, elas se multiplicam tanto que Jesus Cristo falou que esta seria a maior razão do amor se esfriar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, disse Jesus em Mateus 24, verso 12. Nós sabemos que o homem, cada dia que passa, ele vai sendo entregue mais e mais à sua maldade. As pessoas perguntam, mas o homem, ele vai se tornando cada dia mais malvado? É porque a mão da graça de Deus tem se retirado dos homens. O apóstolo Paulo, ele diz isso em Romanos 1, que os homens conhecem a grandeza de Deus ao olharem para a criação, mas não lhe dão glória. Então Deus faz o que com esses homens? Deus os entrega aos seus próprios desejos, Deus os entrega às suas próprias cobiças, e esses homens começam a se desonrar entre si. Eles praticam todo tipo de vileza, de pecado, todo tipo de iniquidade. O texto de Romanos diz, e o apóstolo Paulo enumera vários pecados ali no final do capítulo 1 de Romanos, dizendo como que o homem vai se tornando pior a cada dia que passa. Por que o homem se torna pior? Porque a mão da graça de Deus vai se afastando dele. Se o homem era menos mal do que ele é hoje, é porque a mão de Deus ainda sustentava este homem. No entanto, Deus vai retirando a sua mão. Mas o salmista, ele diz aqui, por que eu temeria nos dias da adversidade, quando a iniquidade dos meus perseguidores me cercarem? Por que eu hei de temer? Ele não tem nenhuma razão para temer, porque a confiança deste homem está em Deus. Porém, os ímpios confiam na multidão de suas riquezas e confiam nos seus bens, disse ele no verso 6. Agora veja, porque nós não devemos confiar nos bens e nas riquezas, no dinheiro e nem nada. E quando eu falo de dinheiro e riqueza, nós aqui que somos pobres, nós pobres no sentido de classe, né? de divisão de classes sociais, nós pensamos mais ou menos assim, mas esta mensagem não é para mim, porque eu não sou rico e segundo, eu também não busco a riqueza. Tudo bem, antes buscasse. Antes você buscasse a riqueza. Porque muitas vezes você nem busca a riqueza e também não faz a obra de Deus. Então não era melhor estar buscando a riqueza? Já que vai dar como diz lá em Minas, vai dar o tomé em Deus? Vai dar o tombo? Vai dar o tomé, vai dar o golpe em Deus? Não é melhor buscar a riqueza então? Pelo menos você tem alguma coisa na terra. Mas não, o cara dá o golpe em Deus e está buscando o que não vai mudar a vida dele também. Corre atrás do trabalho mais do que corre pelas coisas de Deus. Quando fala para ele, tem que fazer alguma coisa para... não, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Aponta o trabalho como um impedimento de fazer alguma coisa para Deus. Não é pior? Seria melhor então estar buscando a riqueza, já que vai dar o golpe em Deus, o tomé, como diz em Minas. Porém, nós pensamos, esta mensagem não é para mim, porque eu não sou rico. E depois, porque eu também não busco a riqueza, mas estou dizendo, antes buscasse. Porque nós, irmãos, fazemos com que o reino de Deus fique para ser acrescentado. E buscamos primeiro as demais coisas. Mas o versículo diz o quê? Busque primeiro o reino de Deus. As demais coisas, as necessárias, vos serão acrescentadas. Nós fazemos o contrário, nós queremos buscar as outras coisas e queremos que Deus nos acrescente o reino. Como se tivéssemos autoridade para trocar o versículo, para mudar o versículo e ainda exigir de Deus a bênção. Então, o salmista diz assim, não, os meus perseguidores, eles confiam em seus bens, eles confiam em suas riquezas, eu não vou temer, ainda que os dias sejam de adversidade para mim, ainda que a iniquidade dos meus perseguidores me cerque, mas ele não tem medo. E ele diz no versículo 7 algo muito importante, muito interessante, ele diz, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão e nem por ele dar um resgate a Deus, aí pula para o 9, para que continuasse a viver para sempre e não visse a morte. Ele está dizendo o seguinte, que não existe bens e riqueza o suficiente que pague a Deus a vida de uma pessoa. Não existe nada neste mundo, prata, ouro, qualquer que seja pedra preciosa, dinheiro, poder, fama, sucesso, riqueza, que possa apresentar-se diante de Deus e dizer assim, Deus, com isto aqui, preserve a minha vida, não me deixe morrer. Não existe. Não existe. Então ele põe entre parênteses, no verso 8, ele põe assim, porque a redenção da sua alma é caríssima. Quanto vale uma alma?
A redenção de sua alma não tem preço, de sorte que seus recursos acabariam. O salmista está dizendo, você pode ser o homem mais rico do planeta. Você pode conseguir ajuntar tesouros até de outros planetas. Você não pode pagar pela sua alma. Você não pode dar um preço para a sua alma e dizer a Deus, com este preço, deixa-me viver eternamente. Não permita que eu morra. O salmista está dizendo, isso não existe. As riquezas não compram uma alma da morte. Jesus Cristo advertiu para um jovem que foi pedir a Jesus, em Lucas 12, do 13 ao 21, este jovem foi pedir a Jesus para julgar uma causa entre ele e seu irmão por causa de uma herança. Ele diz, Jesus, meu irmão não quer repartir herança comigo. Obviamente, aquele rapaz era o mais novo, de 2 irmãos. Segundo a lei de Moisés, o mais velho recebia o dobro da herança dos demais, ou seja, metade era para ele, a outra metade era dividida entre os outros irmãos. E como eram só aqueles 2, aquele mais jovem falou, Senhor, o negócio é o seguinte, meu irmão tinha que ficar com a metade ou o dobro daquilo que eu ia receber, mas ele está ficando com tudo, ele não quer me dar a herança. E Jesus olhou para aquele menino e disse para ele, rapaz, quem me constituiu juiz entre vós? Quem foi? Jesus está dizendo assim, eu não vim aqui para ficar julgando causas pequenas, procura um advogado. O meu negócio é julgar o mundo, e eu não vim ainda para isso, vai ser na segunda vinda ainda. Eu não vim para julgar essas coisas, meu filho, vai procurar outra pessoa responsável para julgar as coisas terrenas. E Jesus está dizendo, se você viesse a mim com os verdadeiros interesses espirituais, para os quais eu de fato fui colocado para a sua vida, você não estaria preocupado com sua herança do seu pai terreno, você estaria preocupado com a herança do Pai Celestial, da qual você pode ser participante, se você crê no meu nome. É isso. Mas ele estava preocupado com aquilo que o pai dele tinha deixado para ele. Então, Jesus contou uma parábola. Os irmãos conhecem a parábola do homem rico, que ele dizia consigo mesmo, eu já tenho muita coisa e meus celeiros estão pequenos. Eu quero agora construir outros celeiros, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar estes, construirei outros maiores. E então eu direi para a minha alma, come, bebe e folga, porque tens depósito para muitos anos. E uma voz diz para aquele homem naquela noite, esta noite, louco, te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Jesus Cristo está dizendo sobre o preço de uma alma. As pessoas, tem um ditado por aí, e é verdadeiro, ele diz assim, as pessoas gastam sua saúde em busca de dinheiro, depois gastam seu dinheiro para tentar recuperar sua saúde. Mas por que elas não gastam suas vidas no reino de Deus? Jesus também disse uma certa vez aos seus discípulos, ele disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse, porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha, Jesus está falando do mundo inteiro, irmãos. Ninguém até hoje ganhou o mundo inteiro. Nabucodonosor governou, ganhou o império, conquistou, herdou do seu pai. O rei Ciro invadiu o território babilônico, conquistou o império maior que já existiu. Mas não conquistaram o mundo inteiro. Não existiu nenhum homem ainda que dominou o mundo inteiro. Mas Jesus está falando, suponha que tem alguém que domine o mundo inteiro, que ele consiga ser o tirano do mundo inteiro, de todas as riquezas serem para ele. Ele não pode pagar sua alma com aquilo ali. Jesus fala, esta pergunta de Jesus é muito séria, porque ele diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ele diz, o que daria o homem em troca de sua alma? Quando eu parei para meditar nessa pergunta de Jesus, sabe que me veio a cena na mente? Me veio a seguinte cena, um indivíduo no inferno, sentenciado, não tem mais volta, e ele grita lá de dentro do meio do fogo e diz para Deus, Senhor, quanto e o que o Senhor quer para tirar minha alma daqui? E ele vai gritar isso para sempre. Essa é a resposta da pergunta de Jesus. O que daria o homem em troca de sua alma? Depois que sua alma estiver no inferno, o que você daria para tirar de lá?
E os irmãos sabem que o salmista, aliás, nós somos da nova aliança, já devíamos saber disso. Mas parece que a gente não sabe, mas os salmistas aqui, eles já sabiam. Eles estavam na antiga aliança e falavam, não tem preço, é caro demais pagar uma alma. É muito caro. Segunda razão. Primeiro vimos por que não cobiçar riquezas. Elas não compram a sua alma. Segundo, por que não temer a morte? Ou, aliás, segundo, por que ainda não cobiçar riquezas em face da morte? Porque a morte consome a todos e despreza as riquezas. Versículo 10 ao 14, o salmista ele diz assim, sim, ele verá, o homem verá que até os sábios morrem, que perecem igualmente o nécio e o estúpido. Os sábios morrem, os tolos morrem, os ricos morrem, os pobres morrem e deixam aos outros os seus bens. O pensamento íntimo deles é que suas casas serão perpétuas e suas habitações de geração em geração. Não é isto que os ricos fazem, ou aliás, nós também fazemos. Os ricos, eles constroem mansão, eles constroem apartamentos, eles constroem muitas coisas por onde morar, habitações e terras, lugares onde eles queiram morar e estar. Isso é meu, isso é meu. Eles acham que isso vai durar para sempre. O salmista está dizendo, mas isso não é só o rico. O tolo, o nécio, o pobre também. Porque ele não tem nada e depois quando ele tem alguma coisa, ele acha que aquilo também vai durar para sempre. Ele diz, olha, meu barraco aqui, eu suei muito para conquistar meu barraco. Só que a mesma idolatria que um rico tem com a mansão, ele tem com o barraco. Os dois acham que aquilo vai durar para sempre. A questão não é a riqueza em si, o que você consegue com ela, mas como seu coração enxerga aquilo que você conquista. Porque quando nós conquistamos alguma coisa, nós temos a tendência de adorar, de idolatrar aquilo que nós conquistamos. Isso é estranho, irmãos. O salmista está dizendo que não são só os sábios que morrem, não são somente os ricos, mas os tolos também, os nécios, os estúpidos, os pobres, todos morrem pensando que suas casas vão durar para sempre e que suas habitações permanecerão de geração em geração. Eu já vi pessoas dizer, mas eu vou morrer e não vou ter filho. Como se seu filho fosse você agora para ser... Você é espírita? Para achar que agora seu filho vai ser você? Lá na outra vida vai estar... Meu irmão, eu vou morrer sem filho. Daí? Você vai morrer com filho do mesmo jeito. As pessoas, elas pensam que os seus... Olha aqui, olha, suas habitações de geração em geração. Diz aqui no final do verso 11, diz assim, dão as suas terras seus próprios nomes. Né? Fazenda Trindade. Se eu tivesse uma fazenda, eu botar meu sobrenome lá. Fazenda Trindade. Olha, meus queridos, você vai na Praça Getúlio Vargas. É colégio não sei quem, Dona Dom. As pessoas dão seus nomes aos lugares, para que elas mortas, veja como que é a cobiça do homem, veja como que é tão perigoso esse anseio de viver eternamente do homem, mas mesmo desconsiderando Cristo, que é a vida eterna, ele quer viver eternamente sem Cristo, e ele acha que ele pode, mesmo quando eu morrer, o meu nome vai estar estampado em alguma placa, em alguma porta de escola, ou de praça, ou placa de rua, eu vou estar ainda sendo lembrado e conhecido pelos homens. Esse é o desejo dos homens, ainda que sem Cristo. Imagina você, irmãos, o que seria a vida eterna no céu se houvesse sofrimento? Se o sofrimento não acabasse, você ia querer viver para sempre. Para quê? Você sabe por quê? Só um parêntese aqui. Você sabe por que as pessoas querem viver para sempre, independente se elas sofrem ou não? As pessoas querem viver para sempre porque foi para isso que Deus criou o ser humano, para ele viver para sempre. Agora, a questão é, quando o pecado entrou no mundo, e ele interrompe isso, porque Deus já havia dado essa lei, o salário do pecado é a morte, então o pecado entrando e interrompendo o ciclo de vida do homem, o homem vai para a morte indignado, ele vai relutante, ele não quer, mas ele sabe que ele tem que ir, porque isto foi uma lei de Deus. Foi estabelecido por Deus, o salário do pecado é a morte, não tem como
você sair disto. Todos pecaram, então todos têm que morrer. Agora, por que o homem quer viver eternamente? Porque Deus não criou ele para morrer, criou para viver. Agora imagina, o pecado faz a gente viver em sofrimento, não é verdade? É por causa do pecado que vivemos em sofrimento na terra. E por que desejamos viver para sempre se o sofrimento está ao nosso lado? Não é estranho isso? Por que desejamos viver para sempre se só sofremos? E mesmo assim a gente não quer morrer. Fala, estou sofrendo, estou morrendo, estou não sei o que, mas eu quero viver. Mas está sofrendo, meu irmão, por que você não quer morrer? Não, eu quero viver. Porque a gente acha que ainda tem uma forma do problema, do sofrimento acabar e nós continuarmos vivendo. Mas isso somente com Cristo, somente com Jesus. O homem faz o seguinte, ele ignora Cristo, ele ignora Jesus, ele despreza, ele rejeita Cristo, que é o único que pode trazer vida eterna sem problema, vida eterna sem sofrimento. Ele despreza. Ele diz, não, eu posso viver bem para sempre sem Jesus. Agora imagina, nós não conseguimos viver aqui na terra sem sofrimento. E sem Jesus o sofrimento não acaba. E essas pessoas querem viver para sempre. O que elas estão querendo? O inferno. Elas querem o inferno. Porque é no inferno que as pessoas viverão para sempre, sem Jesus e com sofrimento. Viu onde nós chegamos? Os salmistas estão dizendo que a morte consome a todos e ela despreza as riquezas. Ele diz que todos morrem, no verso 10, igualmente, sábios, tolos, ricos, pobres. Os homens deixam seus nomes em suas terras, recebem homenagens, ruas, praças. Ele diz no verso 13 que as pessoas são aplaudidas pelos seus seguidores, que se satisfazem com suas palavras. Estamos em época de política, e os irmãos estão vendo isso. Você pode olhar isso em qualquer mídia, pode ser rede social, televisão. Você vai olhar que tudo que as pessoas falam, elas têm gente para aplaudir. Tudo, qualquer coisa, pode ser a maior idiotice, a maior besteira. Elas aplaudem, porque as pessoas elas têm os outros como espelho do que elas queriam ser. Então, quando tem alguém em um determinado posto, em um determinado ponto, em uma determinada situação que ela angariou, que ela galgou, que ela conseguiu, então os seguidores, na realidade, eles queriam estar ali. Por isso aplaudem, eles não se importam com as palavras que eles ouvem, eles não têm critério, eles não peneiram aquilo que escutam, eles aplaudem porque é ali que eles gostariam de estar. E nós sabemos que há seguidores para todos os gostos. Há seguidores para coisas boas e coisas péssimas. Pessoas aplaudem as virtudes, mas as multidões muito mais aplaudem os pecados, os vícios. E o salmista está dizendo que a morte ela não se importa com isso. Essas pessoas, elas nunca poderão fugir. Olha o verso 14. Como ovelhas são postos na cova, a morte os pastoreia. Que adianta? Eu vou deixar meu nome na praça, meu nome na rua, eu vou deixar meu nome numa escola, eu vou deixar meu nome numa biblioteca, em minha homenagem, isto ou aquilo, mas eu sou uma ovelha que vai para a cova e meu pastor é a morte. A morte não aceita dinheiro, Deus não aceita, a morte também não. Então, a questão é que nós muitas vezes, irmãos, queremos nos firmar em alguma coisa que não seja Deus. Então vimos aqui duas razões por que não devemos cobiçar as riquezas. Nós não devemos cobiçar as riquezas porque elas não compram uma alma da morte. E também porque a morte consome a todos e despreza qualquer riqueza. Qualquer. A diferença de um velório muito bonito e outro de um indigente, essa diferença está somente para nós que vamos lá olhar. Mas para o morto não há diferença. Velório bonito é para satisfazer convidados. Não é para satisfazer morto. Porque morto não tem vontade. E finalmente, por que não devemos temer a morte? Já falamos por que não devemos cobiçar a riqueza. Agora vamos finalizar esse sermão de hoje. Por que não devemos temer a morte? Neste salmo mesmo, verso 15, leia comigo. Diz assim,
mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, porque ele me receberá. Diga comigo, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, porque ele me receberá. Aleluia. Queridos irmãos, os versos 7 a 9 nós vimos que o dinheiro não pode comprar a alma de uma pessoa para que não morra, não é? Agora, o que diz a palavra de Deus? Veja bem, 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, o apóstolo Pedro ele diz, no versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Aleluia! Eis aqui o preço de uma alma. Dinheiro, prata e ouro não podem comprar uma alma, mas o sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem defeito, pode e comprou a alma de todos aqueles que creem no seu nome. Aleluia, Jesus. O crente não tem que temer a morte, porque se não há dinheiro que compre uma alma, há sangue que pague pela sua alma. E não é o seu nem o meu, mas o sangue de Cristo, como cordeiro sem mácula. É por isso que o crente não teme a morte, porque a morte não finaliza a vida de um crente. A morte, ela não põe um fim na sua vida. Outra coisa, a morte, ela não põe em você um destino eterno de uma vida com sofrimento sem Cristo. A morte para o crente, ela é apenas um passaporte, ela é apenas um transporte para a verdadeira e eterna vida que nós temos no nosso Senhor. O crente não teme a morte, porque a morte não pode nos segurar. Cristo venceu a morte. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 55, ele diz assim, 54 e 55, mas quando isto, aponte para o seu corpo assim, ó, mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Glória a Deus! Tragada foi a morte na vitória. Jesus Cristo, ele fez a morte pagar um alto preço. A morte tragava todo mundo. É isto que o profeta quer dizer. Ele diz o seguinte, que a morte ela tragava, engolia todo mundo, mas agora Jesus Cristo engoliu a morte. Jesus tragou a morte, ele engoliu. E agora Paulo debocha da morte no verso 55. Ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Cadê? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê aquele ferrão que você conduzia todo mundo para dentro da cova, para dentro da sepultura e não deixava ninguém sair de lá? Cadê? Você tentou fazer isso com Jesus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou glorificado. Aleluia. E Paulo diz nesse tratado, né? 1 Coríntios 15 é um tratado que o apóstolo Paulo fala da ressurreição. E Paulo diz nesse tratado aqui que Jesus Cristo, ele não é só o único que ressuscitou com um corpo de glória. Paulo diz que ele é as primícias, ele é o primeiro. Vai vir mais. Paulo usa uma linguagem da plantação dos judeus. Na festa judaica, os judeus plantavam cereais, frutos, oliveiras, para que nas suas colheitas eles oferecessem a Deus. A primeira colheita era chamada de primícias, que eram os primeiros frutos daquilo. Eles tiravam e levavam para o sacerdote, para que eles comessem aquilo na presença de Deus. Era chamado de primícias, era levado para Deus. Como recompensa por aquela oferta de primícias, Deus fazia brotar a segunda vez nas árvores dele mais frutos daqueles, porém em mais abundância, porque aqueles eram para eles mesmos. Então eles haviam de colher a segunda vez. A primeira era para Deus, a segunda era para eles e suas famílias. Agora, o que caía no chão, o que ficava nas árvores,
O que eles não davam conta de colher, eles não podiam voltar e pegar, porque ficava ali para os órfãos, viúvas e estrangeiros e os escravos. Deus pensando em todo mundo. Mas quando Paulo usa essa figura para falar da ressurreição, ele diz que, ele não fala, Cristo é o único que ressuscitou com o corpo de glória. Não, Cristo não é o único, Cristo é as primícias. Cristo é o primeiro. Cristo é aquele fruto robusto, bonito, é o primeiro que é oferecido a Deus. Quando Jesus ressuscita com o corpo de glória, ele vai para onde? Ele vai para o céu e ele se manifesta a Deus e fala, aqui estou, Senhor. Corpo de glória, ressuscitado, sem mancha, sem defeito, agora vivendo eternamente neste corpo que o Senhor me preparou. Mas eu sou as primícias. Vai vir uma nova colheita por aí. Aguarda, ó céus. Abram os portais dos céus. Porque um dia vai vir a segunda colheita, que é a igreja de Jesus Cristo. Todos ressuscitados com o corpo igual dele, para morar juntamente com ele, na grande colheita de Deus, de quem Jesus Cristo é as primícias. Maravilhoso. Por isso que Paulo zomba da morte. Morte, você segurou muita gente, mas você não conseguiu segurar nosso Senhor. E por causa disto, consequentemente, se você não conseguiu segurar o Senhor, você também não segurará os servos dele. Então o crente não tem medo da morte, nem mesmo aqui. Nem mesmo aqui. Porque quando ele crê em Cristo, Jesus falou, aquele que crê em mim passou do quê? Da morte para a vida. O apóstolo João diz na sua primeira carta, capítulo 4, 17 e 18, ele fala assim, o amor, o perfeito amor, lança fora o medo. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. E ele fala que este amor, ele é colocado em nós para que nós tenhamos confiança no dia do juízo. Crente não tem medo do dia do juízo. Quando nós fazemos algumas perguntas aqui, alguns irmãos ficam meio preocupados. Eles falam, irmãos, você está preparado para quando Jesus voltar? Eu não estou, não. Como é que você está para o dia do juízo? Ah, meu Deus do céu, eu não tinha pensado nisso. Para de falar nesse dia do juízo. Como é que você está, meu irmão? Dia do juízo. Deus lá sentado no trono branco, céu e terra e mar vai fugir. Nós vamos ficar tudo voando, flutuando, porque não tem lugar para você pôr o pé. Tudo fugiu da presença do santo que vai julgar. Como é que nós estamos? O crente fica doido. Quem não fica? Né? A gente fica, misericórdia, vai tudo para o inferno, só de olhar para o homem. Agora, nós não vamos entrar no céu por nossos méritos. Nós vamos entrar pela obra de Cristo. Cristo foi perfeito. Cristo encara o julgamento de Deus sem medo, porque Ele é perfeito. Então Ele está ali para nos representar. Cristo está ali para representar quem serve a Ele, quem crê nele, quem vive com Ele. Então, no dia do juízo, Deus, em vez de pegar ali, vamos dizer, o livro das obras meu, Ele vai pegar o livro das obras de Jesus para me julgar. E aí Ele vai olhar, tudo perfeito, perfeito, pode entrar. Aí o outro que foi para o inferno, mas para mim o Senhor leu o meu livro, por que para ele não? É porque Ele criou no meu filho representa Ele. Você desprezou meu filho, achando que você podia se justificar diante de mim. Então eu peguei seu livro aí. Peguei seu livro. Você não acha que isso é bom? Você não acha que isso é bom? Peguei seu livro, cadê? Inferno. Agora ele não, ele sabia que ele não era bom. Por isso que ele acreditou no meu filho. Então eu pego o livro do meu filho e olha aqui, só tem coisa perfeita. Pode entrar. E você, ó, cala sua boca, pega seu saquinho de enxofre e vai queimar. Queridos irmãos, quero encerrar hoje dizendo para você, cuidado com aquilo que você persegue. Pode não ser riqueza, mas talvez é uma coisa tão banal, antes fosse riqueza, que pelo menos teria alguma coisa para você dizer assim, isso eu tenho, é meu, não vai durar para sempre, embora a gente ache que vai. Mas isso é meu, vou deixar meu nome, vou isso ou aquilo. Mas não, nós negamos a obra de Deus por cada coisa banal, por cada coisa fútil. Isso é tão doloroso. Se nós soubéssemos exatamente o que é que nos aguarda na eternidade, nós estaríamos nos doando, nos entregando para o reino de Deus sem reservas. Não teria crente com medo da morte. Não teria crente com medo do dia do juízo. Teria crente empenhado no reino de Deus. Teria crente trabalhando. Falando, pastor, estou com a vontade de trabalhar no reino de Deus, você nem faz ideia. A igreja não está fazendo muita coisa, não, eu estou doido de trabalhar. Cadê o serviço?
Os crentes estão ao contrário. A igreja tem pouco serviço e o pouco que tem eles não querem fazer. Agora, por que isto? Por quê? Ah, não, eu não persigo riqueza. Antes perseguisse. Você está perseguindo uma minhoca, você está perseguindo um inseto e perdendo tempo no reino de Deus. Não vai ter nenhuma coisa nem outra, nem riqueza e nem vida. Por isso, irmãos, quando olharmos para as riquezas, não olhemos com cobiça. E eu me refiro a riqueza em todo sentido. Olhe para o teu trabalho, olhe para o teu salário, olhe para todas as coisas que você acha que pode alcançar e conquistar. Enfim, olhe para as suas conquistas como algo que é subordinado ao reino de Deus. Nada disso tem preferência pelo reino de Deus. O reino de Deus está em primeiro lugar. Porque o reino de Deus não é conquista, ele é dado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele é dado. Será que é por isso que a gente não valoriza? Porque não foi nosso sangue? Será que é por isso que nós não damos muita ideia para o reino de Deus? Porque custou a vida de outro, não foi a minha? Consequentemente, temos medo da morte. Mas o crente que gasta sua vida no reino de Deus, o crente que investe sua vida no reino de Deus, que medo da morte ele tem? Chega alguém até depois para querer matar e falar, eu vou te matar porque você é crente. Você diz para ele, ninguém mata morto, eu já estou morto. Eu estou morto para esse mundo faz tempo, você está dizendo em me matar? Eu já estou morto. O crente não tem medo da morte porque ele já está morto para este mundo. Ele fala, rapaz, se você me matar, você não sabe que transporte você está colocando diante de mim para eu chegar na minha glória, na glória do Pai que me concedeu, através do Filho. Será que isto, irmãos, pode mexer com nossa consciência hoje? Será que essa palavra de Deus hoje pode fazer a diferença em nossa vida? Eu deixo essa mensagem ao nosso coração. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Vamos orar.